Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal enviou ao Congresso a medida provisória 774, que acaba com a desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores hoje beneficiados pela redução nas alíquotas. A partir de julho, todas voltam a contribuir com a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento. Essa medida pode significar aumento de arrecadação de mais de 8 bilhões de julho a dezembro. Mantém o benefício apenas os setores de transporte coletivo de passageiros, construção civil e infraestrutura e comunicações, considerados pelo governo como geradores de emprego. A política de desoneração foi iniciada em 2011 com a perspectiva de criação de novos empregos. E o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir quais serão as consequências dessa medida com os deputados Rocha Loures, do PMDB do Paraná, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Rocha Loures, a gente tem visto algumas reações do empresariado dizendo que isso pode aumentar a recessão, aumentar os nossos problemas econômicos. O senhor acredita nisso? Não acredito nisso, é uma medida corretiva, uma medida que poupa a sociedade brasileira do aumento da carga de impostos, da elevação dos tributos, que também passaria pelo Congresso, e verifica, do ponto de vista da Fazenda, a execução e a mensuração de uma política econômica que, como você disse, Tânia, vem de 2011, que verificado o seu efeito, o seu benefício, a sua consequência na economia, não registrou, não foi verificado que por causa desta desoneração, do conjunto das desonerações, que começaram por um grupo seleto de setores e que foi se ampliando, se não me engano, se atingiram até 52 setores da economia, chegaram a ter este benefício, né? Muito bem, agora nós temos que fazer, como estamos fazendo, o governo faz um trabalho para reorganizar as finanças nacionais, ajustar o fiscal, e para aqueles que nos assistem entenderem é muito simples, não se pode gastar mais do que se ganha, não se pode ter, digamos, um compromisso assumido sem ter de onde tirar o dinheiro. Quem faz isso ou aumenta o seu endividamento ou não paga a conta. Então o governo apresenta este projeto na medida provisória. Os segmentos empresariais, digamos, que deixam de contar com esse benefício, compreendem que é melhor este movimento do que nós elevarmos os impostos, o que seria, digamos assim, uma carga adicional a toda a sociedade brasileira e não apenas aqueles setores envolvidos. E, claro, poupamos um conjunto de setores, como você disse também, construção civil, a indústria do transporte na área ferroviária, na área rodoviária, em outros setores, né? De maneira que parte desta política foi preservada. Deputado Daniel Almeida, o senhor acha que isso pode causar recessão? Mais importante ainda, pode causar desemprego, esse aumento aí da oneração da folha de pagamento? Olha, cumprimentando aqui o Rocha Loures, amigo, que a gente sempre dialoga muito sobre diversos temas, eu penso que quando a presidenta Dilma fez a desoneração no volume que foi feito e com a abrangência que se fez naquele momento, foi incorreto. Ela podia ter feito o objetivo ou a preocupação tem um sentido correto de desonerar a folha de pessoal e favorecer a geração de empregos e dinamizar a economia. Essa foi a intenção anunciada, mas não se tinha os compromissos firmados sobre a preservação desses empregos. Acabou os empresários botando esse recurso no bolso e não investiu na dinamização da economia, na preservação de emprego. Então foi um erro ter feito naquela dimensão e naquele momento da forma que foi feito, né? Agora, retirar, eu acho que também é um erro. Nós estamos há 3 anos de recessão, 2 já confirmados, e a tendência é 2017 ainda ter recessão. Numa situação assim, com tanta dificuldade que os empresários já vivenciam, você desonerar a folha, não tem dúvida, é uma elevação de tributos. Isso agrava essa situação de dificuldades na economia e as dificuldades aumentando, o que tem como consequência a perda de emprego. Geralmente é isso é quase inevitável no modelo que nós temos. Então acho que o momento
anterior foi incorreto, inadequado e agora também, né? E eu acho que tem outras alternativas. A gente fica dizendo que tem que fazer corte, ajuste fiscal. Nós precisamos parar de repetir isso e pensar em alternativas mais estruturantes. Qual é o problema principal, Rocha? Eu acho que o problema principal é essa financiarização da economia. São os agiotas que levam grande parte do orçamento que a nação brasileira paga. Não se toca nisso, não se mexe nisso. Fica cortando de trabalhador, cortando de empresário. Nós temos que pactuar trabalhadores e empresários para favorecer a atividade produtiva e retirar de quem efetivamente está sugando nossa economia, que é o sistema financeiro. Acho que aí nós deveríamos fazer um grande pacto para interromper. Uma das questões que os economistas levantam quando se discute benefício fiscal é que, normalmente, os governos elegem setores, né? Mesmo nesse caso, foram selecionados 4 setores por motivos específicos. E que isso causa um desequilíbrio na economia, né? Então, alguns setores ficam mais beneficiados que outros, que isso causa uma concorrência, mesmo que não dentro da própria atividade, mas dentro da economia. O senhor acredita que isso é um problema? É um problema porque já verificamos em vários momentos da história brasileira, da história econômica e política brasileira, assim como da história política e econômica de diversos países, e naturalmente este mundo interligado, através do qual, em rede, nós todos conversamos com os nossos familiares, com os nossos companheiros, com quem trabalhamos, não é? Nós sabemos, até com muito mais informação do que tínhamos no passado, de que estas intervenções, estas tentativas de redistribuir os recursos da sociedade, até porque os governos não geram riqueza, os governos são responsáveis por distribuir essas riquezas, reduzir desigualdades, fazer com que a sociedade possa, digamos, conviver, dando apoio naquilo que é essencial, saúde, educação, né, a questão do transporte público, mas toda vez que o governo se movimenta, até pelo seu tamanho, ele tende a gerar uma disfunção, não é? Como, por exemplo, na questão da política das desonerações, se não me engano, Daniel, a quem saúdo, um grande companheiro, qualificado representante da Bahia, não é? Faz com que nós tenhamos uma suspeita até das inclinações do governo. Por que escolheu aquele setor ou deixou de escolher aquele outro setor, fazendo com que a sociedade não compreenda muitas vezes bem por que é que houve aquela determinada proposta de política pública. Então, acho que, em termos gerais, o governo deveria se abster de tentar mediar ou contrabalançar esses setores, até porque a economia brasileira trabalha para se integrar mais na economia internacional. Nós não somos, os nossos índices de produtividade e competitividade ainda não se encontram em vários setores nos patamares internacionais e atingimos essa excelência através do esforço e do investimento em educação, formação profissional, né, na proteção do trabalhador. E aí eu concordo completamente com o Daniel, não é, no sentido de que se no início a política da desoneração foi um remédio, digamos, que não produziu efeitos, agora, né, de certa maneira, a retirada dele também terá consequência. E é por isso que o debate que faremos aqui no plenário para examinar essa matéria será um debate rico, importante, e eu espero que fundador de uma concepção, de uma leitura, de que o Estado pode sim muito, mas tem que poder muito para cuidar do mais necessitado e não para interferir muitas vezes nos interesses empresariais, o que até, não é, Daniel, leva essas suspeições que a gente está vivendo aí e experimentando. Pois é, deputado Daniel Almeida, como é que a política de incentivos foi, em alguns momentos, considerada uma política anticíclica, usada como uma política anticíclica para tentar tirar o país de momentos que a economia mundial está sofrendo e dinamizar a economia. Como é que o senhor vê essa questão da distribuição por setores escolhidos? Como é que causa um desequilíbrio aí na economia? Olha, Tânia, eu, nesse aspecto, tenho alguma discordância com o deputado Rocha, e a partir da visão que nós compreendemos do papel do Estado. Eu acho que o Estado ele tem funções muito além da prestação de serviços na saúde, na educação e etc. O papel do Estado é de induzir, controlar, estimular
a atividade econômica, a industrialização do país, a preservação de interesses nacionais, políticas de conteúdo local que têm sido abandonadas. O mercado é muito selvagem, não aceita ou não quer aceitar certas regras. Aliás, busca sempre o Estado, quando está em dificuldade, para lhe oferecer proteção, e quase sempre tem a proteção, especialmente o sistema financeiro. Então, eu acho que é necessário o Estado ter políticas públicas que reconheça as diferenças regionais e, em função da diferença regional, estabelecer mecanismos para o desenvolvimento de cidade de forma mais equilibrada, que reconheça a diferença entre setores. Tem setores que têm um potencial maior de dinamização da economia. O setor da construção civil, ele tem esse potencial. Políticas que foram adotadas, como o programa Minha Casa Minha Vida, têm um papel muito além da geração de novas habitações. A função que esse setor tem para dinamizar a economia é fundamental. Setores estratégicos que às vezes necessitam de estímulos adicionais para alcançar um patamar de desenvolvimento que permita sustentabilidade. O setor do agronegócio do nosso país sempre recebeu grande aporte de financiamento diferenciado, com juros diferenciado, com tecnologia, o papel da Embrapa. Então, nós precisamos do Estado para cumprir esse papel. E ele tem que reconhecer a realidade, que é diversa no nosso país, e tratar aqueles que são diferentes de forma diferente. Eu acho que aí é que talvez nós tenhamos uma diferença sobre qual é a função do Estado na economia e para a nação. Bom, a gente vai continuar essa conversa depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reoneração da folha de pagamentos com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Deputados, o governo federal hoje está brigando com o rombo no orçamento de 52 bilhões. Essa reoneração pode significar esse ano 8 bilhões. Aonde os senhores veem, como é que os senhores veem a expectativa de poder cortar, onde cortar, o que dá para fazer com esse rombo? Na realidade, Vânia, a nossa expectativa para esse ano, neste projeto específico, é de 4,8 bilhões, porque justamente aprovado, embora a medida provisória já esteja em vigor, a nossa expectativa para efeito, digamos, do atendimento a este rombo, do enfrentamento deste rombo, a gente está calculando aí algo como 4,85 bilhões de reais este ano, em função até do que esperamos que venha do ponto de vista das emendas, dos destaques, aquilo que seja apresentado e as pressões setoriais que virão para a Câmara e depois irão ao Senado, né, buscar, digamos, a tentativa de manter esta política. Mas, fundamentalmente, o governo fará, através do seu próprio esforço de economia. O governo tem sob sua responsabilidade a possibilidade de cortar mais na sua despesa própria, né, nos seus gastos correntes. O governo conta com uma parte dos recursos que, se o Congresso entender na tramitação da matéria, virão da repatriação que ainda será feita este semestre, né, que já está em discussão aqui na Casa, e nós vamos fazer, digamos assim, um acompanhamento, monitoramento de uma série de políticas públicas para verificar a resposta da economia. É natural e o desejável é que quanto mais rápido seja, e nós já estamos verificando isso, a retomada da economia brasileira, também será retomado o nível de arrecadação perdido no passado e que fez com que chegássemos a este grau de desafio e de enfrentamento com a nossa realidade, né? Visto que eu repito o que falava na abertura do programa, quer dizer, e vale para uma família, orçamento doméstico, como vale para uma sociedade, com um país como a União, o Brasil. Não se pode, no caso do Estado, ele tem uma faculdade que as famílias não têm. Quando o Estado gasta mais do que arrecada, ele pode, no caso do Estado brasileiro, ele poderia emitir moeda, né? Pintar dinheiro, e só que isso geraria inflação. E no nosso caso, a inflação está caindo e continuará caindo. O governo poderia tomar dinheiro emprestado, mas isso aumentaria o endividamento público, também não faremos isso, pelo contrário, o ajuste fiscal é necessário para reduzir a taxa de juros. E, finalmente, o que poderia o governo fazer é não pagar suas contas, que também não faremos. Por isso, em nome da transparência e em nome da nossa relação com a sociedade,
a ideia do governo é apresentar os números como eles são, enfrentá-los, pedir o apoio do Congresso, numa parceria estreita que procuramos ter aqui com todos os partidos políticos, não é? E fazer, digamos assim, e isso é importante e é feito, não é? O Ministério da Fazenda faz o monitoramento diário da situação de gastos e receitas do Estado e vamos continuar fazendo isso. Deputado Daniel Almeida, o senhor fez parte da base do governo da presidente Dilma, que enfrentou esse problema. Como é que o senhor acha que deve ser enfrentado esse problema do déficit no orçamento? Olha, eu penso que nós estamos na contramão daquilo que seria necessário fazer no Brasil. As medidas que o atual governo tem adotado só agrava a situação da economia. A recessão vai perdurando, a crise social vai se agravando, mais desempregos, né? E não vê-se perspectiva nesse caminho que está sendo adotado. E o governo só fala em corta gasto, corta gasto, corta gasto. Acho que por aí nós não vamos encontrar uma saída. Nós tivemos uma crise lá atrás, em 2008, foi a mais grave, e naquele momento medidas foram adotadas com políticas públicas, ações de governo, colocando o papel dos bancos públicos, do BNDES, e um conjunto de ações para frear aquela onda avassaladora de recesso econômico no mundo inteiro, que afetou também o Brasil. Acho que o caminho é exatamente de pararmos de falar de corte de gastos e criar condições do Estado brasileiro voltar a investir, a garantir realização de mecanismo de dinamização da nossa economia. Nós somos a favor de que se investigue tudo na Lava Jato, mas esse processo tem paralisado grandes setores da economia brasileira. Nós temos que encontrar um mecanismo rápido de fazer com que a engenharia nacional, a indústria nacional da construção civil volte a construir, que o setor de gás e petróleo, que já garantiu uma perda enorme de investimento no país, volte a ser feito, que essas estruturas voltem a retomar o seu papel, né? Então, acho que não é fazendo, por exemplo, a terceirização, como acabou de ser aprovada aqui, que nós vamos equilibrar as contas públicas. Isso pode provocar um rombo ainda maior, porque a arrecadação previdenciária tende também a diminuir com a precarização, com a folha de pagamento cada vez tendo uma participação menor na nossa economia. Então, um conjunto de medidas que o governo tem adotado, elas não ajudam a retomada. Acho que vão exatamente no sentido oposto dessa retomada da nossa economia. Eu acho que, e volto a insistir, eu não sei por que as pessoas evitam falar do nosso sistema financeiro. O mundo inteiro fez isso. Quando teve crise no Japão na década de 90, eles botaram os juros para zero, às vezes até abaixo de zero. Teve crise nos Estados Unidos em 2008, até recentemente o juro estava no patamar de 0,25%, né? Foi assim também em vários países da Europa. Aqui, os juros continuam o mais elevado do planeta e ninguém toca no assunto. Corta tudo, mas não se faz nenhum movimento do corte de juros. E isso leva bilhões por ano, né, Rocha? Metade do nosso orçamento é utilizado para administrar a dívida que nós temos. Aí não dá para a gente recuperar a economia, não tem caminho adequado. E é justamente por conta dos juros que é preciso fazer o ajuste fiscal. Porque, eu uso uma imagem muito simples, se um agente financeiro, um banco, tem lá uma linha de crédito e ele empresta para uma pessoa jurídica ou física, para uma empresa ou para uma pessoa, e ele fica sabendo ao longo do tempo que esta pessoa está gastando mais do que é capaz de gerar para pagar os seus compromissos. O banco olha e diz assim, puxa vida, se eu não fizer nada, da próxima vez que essa pessoa vier aqui, ela pede o dinheiro emprestado, gasta esse dinheiro e não produz riqueza suficiente, não vai conseguir honrar com o seu compromisso. E as pessoas, enfim, todas sabem, eu, você, Daniel, a Vânia, né, que há um limite para esta realidade.
E o limite é o não pagamento. Quando o sistema financeiro percebe que o país está, digamos, com a sua gestão desorganizada ou vem gerando dificuldades, está revelando sinais, demonstrando dificuldade para honrar os seus compromissos, o que o banco faz? Aumenta os juros. Porque, na eventualidade do não pagamento, há ali um ganho. E aí, só para concluir, esse esforço nosso todo, e veja, não é deste governo, o próximo governo, quando for eleito pelo povo brasileiro, terá de seguir, vai escolher a direção, vai apresentar o seu programa, não é? Mas vai ter que seguir, digamos assim, sem a possibilidade de revogar a lei da gravidade. Seja a lei da gravidade dos fatos econômicos, seja a lei da gravidade da questão econômica. É muito simples. Quem gasta mais do que ganha tem que se financiar. Mas não é essa a conta. A conta no serviço público é um pouco diferente. Por que em todos esses países que eu falei foi possível ser feito? Por que no Brasil, só o Brasil não pode fazer? Essa é uma regra que invariavelmente os países seguem. Reduz as taxas de juros para estimular a atividade econômica, gerar emprego, dinamizar a economia. Porque se o banco sabe que tem ali o governo que vai pagar uma taxa maior do que ele investir na atividade produtiva, ele vai ficar pendurado nessa teta a vida inteira, né? E é isso que tem acontecido. Não é erro só desse governo, não. Os governos passados também erraram, mas nós temos que mudar essa equação. Enquanto não mudar, as coisas não vão tomar outro rumo. E esse problema do déficit, né? Tem países, não estou dizendo que o Brasil deva endividar ilimitadamente, mas diante das necessidades de suprir atividades econômicas e serviços que são da obrigação do Estado e ter um déficit um pouco mais elevado, muitos países fizeram a opção por ter um déficit maior até que a economia dinâmica possa garantir a recuperação. Nós tivemos aqui o FMI vigiando nossas contas durante muito tempo, ditando regra, e só foi possível ficar livre desse controle quando a economia cresceu, se desenvolveu, distribuiu renda e foi possível pagar a dívida externa. Então, é um caminho que a gente já experimentou. Acho que nós estamos equivocados. Sim. Se você quiser... Não, só para fazer um ponto, né? Em 2008, aquela crise foi uma crise de falta de liquidez. O mundo ficou, digamos assim, sem crédito. E foi correta. O presidente Lula, naquela época, adotou uma postura correta, não é, de oferecer liquidez à economia brasileira, o que possibilitou que não houvesse uma interrupção não é, da atividade empresarial, econômica. Isso foi importante. E como todo remédio, quem toma um remédio permanentemente, aquele remédio ou perde o efeito, não é, ou gera uma consequência, um efeito colateral, uma dependência que precisa ser pacificada depois por um tratamento muitas vezes mais doloroso do que aquele para o qual o remédio foi desenhado. Né? Foi isso que aconteceu com o Brasil no último governo? Não, eu acho que o governo do presidente Lula, aí as pessoas têm às vezes preconceito de analisar os dados, mas todos os dados que nós temos da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, dos organismos internacionais, revelam que foi um dos melhores períodos da economia brasileira de todos os tempos. Equilíbrio das contas públicas, crescimento, distribuição da renda, elevação do padrão de competição da indústria nacional, crescimento de instituições que têm caráter estratégico, né, o BNDES, enfim, em todos os aspectos, esse foi um período rico, denso, né? É óbvio que alguns erros, alguns limites foram apresentados no âmbito da política, né? E ações como esta, da desoneração de uma forma meio sem controle, né? Sem contrapartida, eu diria. Né? A desoneração podia ter justificativa, mas ela tinha que estar conectada com elevação da produtividade no nosso país, com garantia de empregos, né? Essa contrapartida é que nós talvez não soubemos fazer. E talvez a dose da desoneração tenha sido um pouco elevada, talvez o remédio, nesse caso, não foi o mais adequado, do ponto de vista da dose. Para cada um dos senhores falar sobre a expectativa, então, agora para essa MP da reoneração. Aprovação da medida, aprovação
pelas mesmas razões que aprovamos aqui na casa a PEC do teto, né? E na sequência, também pelas mesmas razões e responsabilidade com a sociedade brasileira, a discussão e o encaminhamento da reforma trabalhista e da previdenciária. Tudo isso para melhorar a vida das gerações futuras. Deputado Daniel Almeida. O Rocha sabe que a reforma previdenciária não passa, e ainda bem que não pode passar, porque seria uma tragédia no nosso país, seria realmente jogar a nossa Constituição na lata do lixo. Eu espero uma hora convencê-lo de que esse voto não deve ser dado, a reforma trabalhista da mesma forma, e que nós possamos discutir essa matéria. Acho que é importante que o debate seja feito e aproveitar esse debate para estabelecer alguns outros mecanismos de favorecimento da dinamização da economia. Eu insisto nisso, nós não podemos nos bastar com cortes. É preciso virar a página e pensar numa outra direção. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.